Atenção, 2 anos depois de ser acusado injustamente de estupro de vulnerável dentro de um hospital, um vigilante, o seu José Marcos Ribeiro, vai receber agora uma indenização por danos morais. Veja. Quase 2 anos depois de ser acusado de estupro de vulnerável dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes, o vigilante, que teve sua inocência provada e agora tem direito a receber uma indenização por danos morais, uma quantia em dinheiro que vai ajudar, mas que não apaga tudo que ele passou. Marquinhos foi preso, passou 5 dias na cadeia, passou momentos difíceis, mas e hoje? Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu fiquei com muito trauma, assim, até de andar, de locomover, que eu trabalho em Natal. Às vezes, quando eu venho no ônibus, eu fico pensando, assim, de acontecer tudo de novo. Mas, graças a Deus, eu não fico a maioria da parte em casa. Às vezes é que eu saio para academia, que era uma coisa que eu mais gostava de fazer, eu fico com medo. Porque onde tem, assim, muita mulher, muito movimento, eu fiquei com trauma. O vigilante, depois da acusação e apesar da inocência comprovada pela justiça, ainda anda com medo. O caso passou, mas ficou o trauma. Quando você vem no ônibus, você senta, por exemplo, perto de uma mulher, perto de um adolescente? Não, sento não. Sento não. Só sento onde tem um senhor, onde tem um homem, é que eu sento assim, perto, assim, de lado. Eu não tenho mais essa confiança, eu não confio mais nessa parte não, de sentar e ser injustiçado novamente. José Marcos diz que perdoa a mãe do bebê que estava na mesma enfermaria com ele e o filho dele, que na época tinha 8 meses. Mas José Marcos perdeu o filho quando ele tinha 1 ano e 2 meses. E não perdoa o profissional do Hospital Universitário Onofre Lopes, que sem provas teria o acusado e por isso ele foi preso. Eu perdoo ela porque ela agiu como mãe, né, em defesa do filho dela. Mas as profissionais que elaboraram lá o conteúdo, né, os exames, eu acho que foram muito errados, né, como profissional. E poderia ter me prejudicado, né? Eu poderia ter perdido minha vida naquela sexta-feira mesmo. Nós localizamos a mãe do bebê na região metropolitana de Natal, a quem o vigilante perdoou. Sem ser identificada, ela aceitou falar com a nossa equipe de reportagem. A senhora tomou conhecimento de que ele foi absolvido e que ele inclusive vai receber indenização, a senhora sabia? Não, não sabia. Não sabia? Não. A senhora acha justo isso? Sim, acho. A senhora acha que aconteceu o que naquela época? Houve um despreparo do pessoal do hospital? A senhora não agiu como mãe, ficou preocupada, mas em ter emitido aquele relatório, aquele documento que terminou incriminando ele injustamente? Eu acho que deveria ter feito primeiro uma investigação silenciosa para não ter que chegar a acusá-lo, né? Para depois ter uma certeza para poder chegar à causa, né? Se aconteceu ou não, para não ter uma acusação injusta. Mas a senhora como mãe agiu como qualquer mãe, né? Sim, com certeza. Eu tive medo, a gente muitos dias em hospital, tá ali para cuidar do nosso filho, tratar, de repente acontecer algo, a gente fica agoniada, fica, como é que eu posso falar, preocupada com ter acontecido algo muito pior. Você está com o filho cuidando no hospital, de repente acontece algo inesperado. Mas o pessoal do hospital disse claramente que poderia ter sido um abuso. Sim, que poderia. A senhora, na hora, evidentemente, ficou com muita raiva dele, né? Sim, fiquei com raiva, meu esposo não estava em casa, não estava comigo, ficou apreensivo, todo mundo em si, a situação, todo mundo ficou ali chocado. O filho que estava com ela na época morreu vítima de uma tuberculose. Assim como também morreu o filho que José Marcos também cuidava no Hospital Universitário Onofre Lopes. Hoje, essa mulher já tem um bebê de 5 meses. Veio a óbito, ele adquiriu uma tuberculose, ninguém sabe de onde foi, se foi hospitalar, que isso agravou o problema que ele já tinha e veio a falecer. E hoje a senhora tem outra bebê? Tenho uma de 5 meses. E por ele, que Deus abençoe ele, que eu jamais posso desejar mal a ninguém, e que eu só agi como mãe, proteger meu filho. A senhora chegou a conversar com o José Marcos alguma vez? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Se tivesse que dizer alguma coisa a ele agora, a senhora diria o quê? Desculpas, né, que eu agi como mãe.
Voltando para o vigilante, que agora está livre e vai receber indenização, ele teve um sorriso de volta, espontâneo. Ele trabalha em Natal, mora no interior do estado. Quanto ao que vai receber como indenização, ele ainda não sabe o que fazer. Graças a Deus, hoje eu estou mais tranquilo, né? Por ter passado por esse constrangimento grande. Hoje eu estou de peito lavado, quando você está dizendo, né? Para as pessoas, principalmente da minha cidade, né? Que ficaram... Aquele negócio, um acredita, outro não acredita, mas que Deus abençoe a todos. Hoje, graças a Deus, eles estão vendo que nada daquilo era verdade e que Deus me abençoou, né? E hoje eu estou de peito lavado, que a verdade apareceu. Esse dinheiro não é tão importante quanto que a verdade viesse à tona, né? O dinheiro ajuda, mas o mais importante é que a sua imagem está mais limpa hoje, está tranquila. Graças a Deus. O dinheiro ajuda, né? E graças a Deus a imagem, né? Minha imagem que naquele tempo ficou tão um pouco destruída, mas agora eu estou de peito, fazer que não matou, de peito lavado. Olha, muita gente agora no canal do YouTube TV Ponta Negra RN comentando essa reportagem exclusiva. Eu quero, inclusive, a sua opinião, tá? Porque tem muita gente lá criticando a mãe do bebê. Mas peraí, tá? A mãe da criança, mãe do bebê, ela foi informada pelos funcionários do hospital. Então, a informação que chegou para ela é que a criança dela, o filho dela, estava sendo abusado. Mas você comenta lá. Agora eu vou trazer a fala do advogado de defesa. O advogado vai explicar um pouco mais aí a questão jurídica desse caso, tá? Põe aqui na tela, vamos ver. O caso de José Marcos, ele não poderia ter um desfecho diferente do que ocorreu. Um homem que foi inocentado na justiça estadual, no processo criminal, com provas robustas de que aquele homem não era um criminoso. Mas seguimos adiante e na Justiça Federal ajuizamos uma ação com o objetivo de pleitear uma reparação à moral desse homem que foi atingida. E a Justiça Federal não entendeu diferente e, em sua sentença, condenou o WebSe ao pagamento de um X valor de indenização e que servirá de um caráter pedagógico para que aquelas servidoras não tomem mais atitudes precipitadas, atitudes imperitas que podem culminar na violação de honras e de morais de outras pessoas. Olha, o que o advogado falou, né, tem tudo a ver. As funcionárias, por isso que eu disse aqui a quem está criticando a mãe, que a mãe agiu com instinto de protetora, de mãe. Imagina aí a senhora que está assistindo o programa, se a senhora está internada, está num hospital, está numa enfermaria, com seu filho que acabou de nascer, e aí por uma outra razão tem uma outra criança lá, e aí o pai da criança chega na hora da visita, chega para ver a mãe, chega para ver o filho, e aí as enfermeiras, as funcionárias, não sei, a médica, a técnica de enfermagem, a SG, alguém lá do hospital, um funcionário, diz: mãe, vem aqui, olha, aquele homem está abusando da sua criança, olha, a criança está aqui, inclusive está com a perninha dela, com esperma escorrendo. Você ia fazer o quê? Eu nem conheço essa mulher, tá? Não estou defendendo aqui a mulher, eu estou contando a história como aconteceu e tentando ser justo, me colocando no lugar, inclusive, dela. Se eu fosse o pai e alguém tivesse lá me alertado: ó, pai, estão violentando seu filho está com as manchas na perna aqui, é esperma. Foi aquele homem ali, apontaram para ele. E ele foi preso, ó. Preso, humilhado, cabeça raspada, registrado lá no sistema prisional do Rio Grande do Norte como um detento acusado de estupro, um crime que nem os piores bandidos não aceitam, principalmente quando se chega a informação para quem está numa cela de que um homem, ó, esse cara aqui é acusado de ter estuprado um bebê de 8 meses. Sabe o que é que fazem com ele lá? Você sabe, né? Que geralmente acontece, não estou dizendo que aconteceu não, mas geralmente acontece. Apesar de que hoje o Estado tem tido até uma certa cautela em colocar nas celas
somente estupradores, porque antes era misturado. Era o estuprador preso com homicida, né? Era preso com bandidos, líder de facção, e aí eles faziam os caras de mocinha. Hoje eles separam. Quem é acusado de estupro, aí fica todo mundo na mesma cela. Mas isso não impede de acontecer algo pior lá, não. Aí 2 anos depois, o laudo diz assim, não era esperma. Aquele líquido encontrado na criança era leite. Leite. E aí? Vai ser indenizado? Eu inclusive, tenho até que pedir desculpa a ele, porque na época, quando chegou a notícia, quando chegou a informação, eu esculachei. Esculachei. Chega a informação dos funcionários do Hospital Onofre Lopes, um dos hospitais mais respeitados e renomados, é o nosso hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que esses funcionários, inclusive, eram para ser demitidos ou punidos, dentro da lei, dentro de uma regra. Não sei nem se pode, se tem, né, como dentro de uma regra para esse funcionário, num caso desse, de calúnia, de injúria, né, tem que ter uma punição, para evitar que esses mesmos funcionários apontem outra pessoa sem o devido cuidado. Ainda bem que ele foi muito sensato e equilibrado, inclusive em dizer assim, eu perdoo a mãe, porque ela agiu no instinto de mãe. Ele perdoou a mãe, perdoou a mulher. Parabéns, amigo. Marquinhos, né? Ou seu Marcos. É conhecido como Marquinhos, carinhosamente. Parabéns pela sua atitude, viu, seu Marcos? Tá? Né? Perdoar o instinto de mãe. Agora, as funcionárias, ele disse, as funcionárias não. As funcionárias não. Tanto que o advogado, na justiça, conseguiu o direito aí de uma indenização, não é? E tem que ser muito alta, viu? Porque o que vocês fizeram aí contra esse homem, ele podia estar morto hoje. Você sabe como é tratado o estuprador, geralmente aí no meio da rua. Às vezes matam a pessoa na hora, no dia, naquele momento. O pai da criança poderia ter matado também. Ou não?